Olá pessoal, meu nome é Matheus Xavier, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, certo? E vou passar um pouco para vocês do que eu sei sobre Photoshop e pós-produção de imagens. Eu estou usando aqui o programa de modelagem SketchUp e eu vou exportar esse arquivo para o Photoshop, certo? E aí a partir de lá editar a imagem para fazer todo aquele processo de edição e pós-produção. Aqui dá um leve exemplo, né, do que vai acontecer, certo? Eu vou querer chegar nisso aqui na aula de hoje. Eu vou sair disso, que é um arquivo renderizado do SketchUp, para isso aqui, totalmente pronto no Photoshop. Então, como é que a gente vai fazer isso, certo? Eu vou mostrar aqui o passo a passo que eu utilizei. E, bem por cima, porque infelizmente eu já tinha feito esse arquivo antes mesmo de chegar a ideia de fazer essa videoaula. Então, eu vou só comentar os passos, mas eu não vou mostrar como eu realizei. Então, bora lá. Primeira coisa, então, é exportar o arquivo em PNG do SketchUp. Renderizado, claro. E aí você começa aplicando, né? Eu vou aplicar agora uma textura para essa estrutura aqui, né? Que na minha concepção seria um concreto pintado de vermelho, certo? Então aqui, ó, essas ripas, né? Que seriam colocadas na forma do concreto. Esses buraquinhos aqui que eu acho muito charmoso do concreto, né? Principalmente do concreto armado, certo? Logo após isso eu iria colocar a vegetação, certo? A vegetação principal, que é essa vegetação que cobre a maior parte do desenho. Que tem essas árvores, né? O gramado, ok? E após a vegetação, eu noto que não preencheu toda essa região aqui. É importante sempre que vocês vão exportar, colocar esse chão aqui no SketchUp para vocês terem uma margem, né, de onde está a linha do horizonte, por exemplo, ou coisas do tipo. Senão você teria que traçar aqui umas linhas auxiliares. Como a gente colocou isso aqui, não é necessário. A gente sabe onde é que está o fim e o começo da estrutura. Ela não está perdida no espaço, digamos assim. Então eu sei que eu vou ter que preencher essa região aqui todinha com mais a vegetação. Porque a principal ela não chegou em toda a estrutura. Então a gente vai aprender agora a colocar uma vegetação secundária, que no caso seria essa aqui. Certo? Notem bem que todo esse processo é uma verdadeira colagem de imagens. Eu não estou fazendo nada mais que sobrepondo uma imagem na outra. Então, apesar de parecer no final que é algo extremamente complexo de se aprender ou de se praticar, não é. A maior parte é bom senso ou gosto. Né? Eu digo gosto porque tem gente que prefere uma cena noturna, tem outros que preferem uma cena diurna, né? E assim por diante. Então, ó, eu vou aqui colocar uma vegetação extra, certo? Essa vegetação aqui é a mesma dessa, certo? Sendo que é porque eu já tinha colocado essa árvore junto com esse gramado. Ok? Eu estou observando isso agora, mas dá pra entender, não é? Ó, estou adicionando essa árvore aqui junto com esse arquivo aqui. A segunda parte, né, que eu iria colocar seria as pessoas, certo? Primeiro esse cara aqui e agora as crianças, certo? Infelizmente eu exportei junto com o arquivo do SketchUp esses dois personagens aqui que são os padrões do SketchUp. Mas não tem problema não, vocês vão notar que no final quase a gente não vai notar eles, certo? A gente vai notar bem mais essas pessoas aqui, que vai ser principalmente essa aqui que tá no primeiro plano, né? Essas crianças aqui acho que vão ficar até meio escondidas por conta dos efeitos que eu vou aplicar nelas. Então, bora lá. Eu apliquei aqui uma saturação nesse cara, por quê? Notem bem que a blusa dele é muito branca, certo? É bem branca, ela explode o branco, né? A gente fala explode porque ela é muito clara, né? Ela chama muita atenção. Então é importante a gente escurecer para que chame a atenção mais a estrutura do que a blusa desse cara, principalmente porque ele está em primeiro plano, então ele chama bem mais atenção do que o resto do desenho, principalmente se ele for muito forte a cor. Vamos agora aplicar aqui o efeito nas crianças, né? Ó, eu dei uma escurecida básica neles. Notem bem que o tom do desenho são tons bem claros. É um vermelho quase que meio rosa, né? Assim, não um vermelho muito escuro, nem um vermelho que explode com a blusa desse cara. Os tons gerais do desenho são todos meio claros, podem notar. E a imagem em si, né, não é uma coisa que chama muita atenção. Então é importante que você faça essa correção aqui também nos meninozinhos. Notem bem que se a gente não fizesse essa correção, olha só como o rosto desse menino iria fazer um contraste grande com o restante do desenho. Okay? Então é importante você ter essa noção. Como eu disse, é bom senso. Né?
Vamos aqui adicionar um casal, ok? Andando aqui por esse espaço, é importante sempre colocar personagens, né, nos seus desenhos para que as pessoas tenham ideia de proporção e também uma ideia de utilização do espaço, né? Eu lembro que tem um desenho que eu fiz que era uma praça e eu coloquei pessoas brincando na água, né, para identificar que aquele espaço ele seria de brincadeira mesmo. Então é importante você colocar pessoas. A sombra do casal, evidentemente, se tem uma fonte de iluminação vai ter uma sombra também. Então é importante você lembrar de colocar as sombras nas pessoas. Podem notar que nesses meninozinhos aqui, a sombra está bem aqui, ó. Não sei se está muito perceptível, mas dá para notar. Ok? Saturação do casal, também fazer uma correção de cores neles, né? Mudar o tom da roupa e do corpo. Vamos aqui agora também colocar as pipas, né? Que são os efeitos, ele não estaria apontando para o céu, né? Então ele está segurando uma pipa, certo? Essa aqui é a pipa desse cara. E temos também as outras pipas que estão aqui, certo? Que é a pipa desse meninozinho e a pipa desse aqui, ok? Isso aqui é por efeito ilustrativo, né? A gente deixar bonita a imagem. Tem gente que prefere colocar balões, né? Outros preferem colocar aviões, e assim por diante. É o pessoal, não tem nenhum problema você escolher. Também tem na sua biblioteca isso, certo? Tudo isso aqui é da minha biblioteca. Eu caçava as imagens na internet e salvava na minha pasta, ok? Esse cara aqui tá montando o fio da pipa dele, né? Então a gente vai colocar o fio da pipa dele. Vocês vão notar que a maioria das coisas são detalhezinhos bestas, né? Que você acaba deixando passar às vezes, mas que no final fazem uma diferença legal no desenho. Ok? Eu também vou colocar aqui uma saturação na pipa. Não sei se deu pra notar que deu uma escurecida no tecidozinho aqui da cauda da pipa. Ok? Saturação do piso. Desse piso aqui, ó. Eu também dei uma escurecida. Por quê? Eu também achei muito branco. Certo? Aí eu dei uma escurecidazinha nele. Mudei o tom. Correção da sombra, né? Essa sombrazinha daqui, ó. Certo? Pra ela não ficar muito exposta. Em contraste com o desenho que eu tô falando, né? Tudo aqui é uma relação de contraste. Não pode haver contraste entre as coisas. Tem que ter um mesmo tom, né? Uma mesma margem de tom, para que você não fuja, né? E alguma coisa se destaque mais do que deveria. Então tem que tomar cuidado com isso. Ok? Vegetação de correção, né? Ó, esconder esse carinha aqui que eu falei. Ok? Isso aqui seria a vegetação de correção. E por último, certo? O plano de fundo. Só isso aqui já estaria bonito, né? Colocar em qualquer céu aqui. Mas eu tinha na minha biblioteca uma foto muito legal que era essa aqui. E eu achei interessante colocar ela. Por quê? Porque isso aqui seria uma espécie de mirante, né? Pelo menos a minha concepção foi isso. Né? Seria uma vista bem legal daqui de cima, por isso que é totalmente espelhado esse ambiente. É para dar uma visão panorâmica desse oceano aqui, né? Dessa faixa de praia. E aí eu notei, certo, que estava um pouco em contraste, né? O tom muito azul daqui e essas cores de baixo. O que é que eu fiz? Eu apliquei um filtro, certo? Que seria esse aqui. Então, é o que eu estou falando, é um bom senso, certo? Evidentemente que no início eu não tinha essa noção legal, né? Eu tive que pesquisar muito em imagens de pós-edição. Eu tenho inclusive na minha biblioteca diversas, certo? Para que eu pudesse segui-las, né? Como uma espécie de apostila, digamos assim, né? Tal imagem eu sei que é legal fazer desse jeito, outra eu sei que é legal daquele jeito. E assim por diante, né? São pequenas dicas que vão fazer uma grande diferença no final do seu desenho, né? Que você acumulando e formando algo bem legal. Certo? Então é isso, pessoal. E por último, o degradê da imagem. Okay? Parece aqueles filtros de Instagram, né? Mas isso aqui tudo é colocado com o tempo. Você vai pegando com prática isso aqui. Ok? E agora eu vou falar um pouquinho aqui, certo? Sobre essa questão da biblioteca que eu falei. É importante você ter uma biblioteca, né? De fotos e assim por diante, para que você siga, para você ter esses arquivos e não ter que ficar toda hora caçando eles na internet. Mas se você precisar caçá-los, alguns sites eu indico. O primeiro seria esse aqui, o GoBoTree. Esse site é muito indicado, certo? Por diversos ilustradores. Essa dica aqui não foi minha, certo? Eu achei esse site aqui através de um outro ilustrador que me deu a dica. Ok? E ele é muito bom mesmo, certo? Além dele ter diversos arquivos já em PNG, né, já cortados para você ter todo aquele trabalho de cortar e etc., você também tem uma fonte gigantesca de pesquisa. Por exemplo, vou colocar aqui Sky. Opa.
Sky, certo? Opa, perdão. Vou colocar aqui Sky. Sendo que eu não quero apenas céu. Céu é uma coisa muito ampla. Se eu fosse pesquisar aqui, teria o quê? 126 páginas para me achar o céu que eu estou atrás. Então eu vou especificar. Eu quero um céu mais escuro. Então eu vou colocar aqui Dark. Então vai me dar opções de céu, ó, mais escuros. Tá vendo? Ó? Esse aqui, por exemplo. Ó. Ok? E quando vocês forem pegar a imagem que vocês estão desejando, cuidado. Não peguem apenas vindo aqui, né, e clicando em salvar como. Não façam isso. Por quê? Porque quando vocês baixam um arquivo desse jeito, vocês vão estar baixando nessa resolução aqui, ó. Isso aqui é uma baixa resolução para arquivos no Photoshop. Eu digo isso porque as imagens no Photoshop tem que ter alta qualidade para manter no final a pós-produção. Senão vai ficar muito ruim na hora que você for dar um zoom ou ajustar alguma coisa, né? Vai ficar essas espécies de... como eu posso falar? Qualidade ruim mesmo, né? Vai ficar parecendo os pixelzinhos, né? Como se não tivessem uniformes. Então é importante que você faça um login ou se registre nesse site. Se não me engano, acho que dá para fazer um login pelo Facebook, certo? Registrem-se e baixem esse arquivo, né, em formato zip, que aí vai vir em alta qualidade, né? Você vai descompactar e vai vir em alta qualidade. Então façam sua biblioteca, organizem bonitinho, né? Façam toda direitinho, para quando vocês pesquisar nela, ok? Outro site que eu também indico seria o próprio Google, que é meio óbvio, mas só que eu quero aqui só dar uma dica para vocês. Na hora que vocês forem pesquisar, venham aqui em ferramentas de pesquisa, tamanho, e procurem o grande, certo? Por que o grande? Por causa da qualidade da imagem também. Se vocês não acharem um arquivo grande da imagem que vocês estão procurando, é simples. Peguem a imagem que vocês acharam, seja ela média ou pequena, e joguem ela aqui. O Google vai procurar automaticamente essa imagem em todo canto. Ele vai te dar as opções de tamanho. Se ele não te der a opção de tamanho grande, o que é um grande azar, porque geralmente ele acha, certo? Ele vai te dar opções parecidas, certo? Pode notar aqui, ó, que ó, essa aqui inclusive é a mesma foto, só muda de outro ângulo, certo? Essa aqui também, ó, o mesmo desse aqui. Todas elas, ó, porque o Google procura por você, né? Ele faz todo o trabalho por você aqui. Aí você tem uma maior chance de achar uma imagem legal, em uma boa qualidade, e que não dê nenhum problema no futuro. Outro site que eu também vou indicar é esse aqui. Por que esse aqui? Certo? Por um motivo simples. Esse site aqui ele tem várias fotos de ilustradores profissionais, certo? Várias mesmo, ok? E aí vocês vão poder pegar essas fotos e usá-las como padrão de comparação, certo? Vamos supor essa aqui. Ah, eu gostei dessa foto, porque, sei lá, eu gostei da sombra, da grama, da textura do chão e assim por diante. Então eu vou lá e salvo essa imagem, porque eu quero tomar ela como padrão para um futuro trabalho, vamos dizer. Ok? E aqui também ele costuma falar os programas que ele utilizou. Aqui no caso foi o 3ds Max e o Photoshop. Isso é importante porque tem muita gente que ficou meio perdida, né? Falando, ah, caramba, como ele chegou nisso, né, e tal, e como é que eu vou chegar também. Isso é importante ter esses programas que você tem um rumo, né. Você sabe, ah, então ele usou Photoshop, então dá pra fazer o que eu quero fazer no Photoshop. E assim por diante. Então é importante você acessar esse site aqui, certo? Lembrando, todos os vídeos, todos esses sites vão estar na descrição do vídeo, certo? E bem, é isso, gente, por hoje, certo? Eu quero só aqui demonstrar uma última coisa em relação a essas bibliotecas de foto, né? A importância delas. Eu tenho esse arquivo, foi eu que fiz, certo? Essa estação de esqui aqui. E vocês podem notar que a única coisa que veio do SketchUp, certo? Foi essa estrutura principal. O resto foi tudo colocado com o Photoshop. Essa vegetação aqui do fundo, essas árvores aqui, esse chão, essa estradinha, essas pessoas, tudo foi adicionado com o Photoshop. E essa rua aqui, ó, essa estradinha, ela nada mais é do que essa daqui, ó. Não sei se dá pra notar, certo? Ó, essa linha aqui e essa aqui, elas estão bem aqui. Ó, aqui e aqui. Então, é uma verdadeira colagem essa pós-produção que eu vou ensinar aqui, certo?
Eu evidentemente deletei esses carros, né? Não tá aqui. E muito menos isso aqui tá aqui, né? Então eu apenas cortei realmente essa região aqui, que é a área que me importava, e coloquei aqui, certo? Então vou ensinar basicamente isso nessas videoaulas de agora em diante. Futuramente talvez eu também coloque alguns vídeos de SketchUp,